sábado, você que nos assiste, é com muita alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar o terceiro tema dessa nova temporada que fala como podemos ajudar o nosso próximo. Nós temos para compartilhar aqui a nossa lição a presença do Rômulo. Que bom que você está aqui com a gente, viu, Rômulo? Seja bem-vindo, e também o Shinji. Obrigado. Muita alegria ter vocês aqui, viu? Só lembrando que você pode compartilhar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br. Ou também pelo facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Para então iniciarmos essa lição, nós vamos pedir que Deus esteja ao nosso lado e eu peço que o Rômulo faça uma oração para a gente, por favor. Senhor Deus, louvamos ao seu santo nome pela oportunidade que nos dá. Que neste dia o teu Espírito possa iluminar a nossa mente e que tenhamos o nosso coração preparado para a tua palavra. Que tu atue em nós de maneira absoluta, para que o teu nome seja bendito e louvado nos céus e na terra. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. O tema da nossa lição, ela fala sobre sábado, um dia de liberdade. E o verso principal está lá em Marcos, no capítulo 2, o versículo 27, que diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E como a gente está estudando uma lição que fala da ajuda ao próximo, é interessante, né, a gente estudar sobre o sábado falando da ajuda ao próximo. E eu não sei se você aí de casa já seguiu o sábado, ou que noção você tem do sábado, mas um dia desses eu vi um pregador falando assim que algumas pessoas acham que o sábado é o dia do não pode. E é muito pelo contrário, é o dia que pode, né? É o dia que você pode estar mais com a tua família, é um dia que você pode estar na companhia dos teus amigos, é um dia que você pode não trabalhar e não pensar em problemas, é um dia realmente muito especial, né? E eu acho muito bacana quando Deus ele faz questão desse verso da Bíblia, dizendo que o sábado ele foi estabelecido por causa do homem, então para o benefício do homem, né? O sábado não deve ser um sacrifício, o sábado é um deleite. E a gente sempre precisa ver sobre esse aspecto, né? Aqui diz o seguinte, que o sábado foi uma demonstração de que fomos criados para interagir com Deus e uns com os outros. E esse deve ser o nosso principal foco, né? Aqui, Shinji, eu gostaria de começar com você. O povo do Maná, o povo no deserto recebia o maná. Só que no sábado esse maná não caía. Né? Como é que explica aí pra gente como é que acontecia? Então, como você falou, né? O sábado é um dia maravilhoso, é um presente que Deus deixou para nós, para que nesse dia fosse um dia separado, um dia especial, para que a gente, apesar de estar em comunhão com Ele diariamente, mas que fosse um dia realmente de regozijo, de poder usufruir de tudo aquilo que Deus deixou para nós e também, principalmente, também para a questão da nossa saúde, né? Saúde física, mental e espiritual, principalmente, né? Então, você imagina que ali no deserto, quando nós sabemos o povo hebreu, ele saiu da escravidão durante 40 anos de sofrimento, né? A estrutura social daquele povo, ele estava desorganizada, porque eles viviam como escravos, né? Obviamente. Então, quando eles foram ao deserto, a dificuldade foi grande. Durante esses 40 anos, eles não tinham como suprir a alimentação suficiente para que pudessem plantar, porque eles estavam em constante movimento. Né? E Deus, com a sua maravilhosa bondade, mandava todos os dias pela manhã, nós sabemos disso, né? O alimento pela manhã, caiu o maná suficiente para aquele dia. Né? E Deus falava, colocava em teste, assim, nós sabemos, a própria fé do povo. Pegue só o suficiente para que você se alimente durante aquele dia, né? Não adianta guardar, porque ele estragava. Né? E no outro dia, pela manhã, durante esses 40 anos, estava lá de novo o mesmo maná. Né? Só que na sexta-feira, Deus mandava de um modo diferente, Ele mandava dobrado. Por quê? Para que no sábado não houvesse necessidade de
do povo, trabalho, do trabalho, do povo pegar aquele maná. Então aquilo dava para uma dose dupla que eles conseguiam se alimentar na sexta e no sábado. Então, e não assim, estragava, e né? não estragava. Era o único dia que não estragava. Exatamente. Né? Então isso testa a confiança, né, de que Deus deixou exatamente. Confie em mim, a minha palavra é suficiente. Né? Faça aquilo que eu estou te dizendo. Eu deixei esse sábado separado. Então é um marco. Nesse dia você não precisa fazer isso. E o interessante também, que o autor faz uma analogia, é com relação ao sábado, a questão do amor ao próximo, de você poder pensar não em si mesmo apenas, né? E como tem ali, o autor diz no dia da expiação, em que o sacerdote ele entrava, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, né, em que primeiro ele sacrificava o animal para perdão dos seus pecados, depois para o pecado do povo. Isso significa o quê? Que é o compartilhamento, o amor de você não pensar só em si, na sua salvação pessoal, mas na salvação dos outros também. Entendi. Aproveitando esse gancho, eu gosto muito de observar como o autor ele trouxe o tema dizendo maná suficiente. A expressão suficiente quer dizer que você não tem mais necessidade de nada. E quando você para poder pensar em João dizendo, em Jesus falando em João 6, ele fala assim, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna. O conceito que Jesus traz de maná é muito mais amplo, porque ele estava tentando dizer para o povo de Israel, aquilo que é necessário para a vossa salvação não provém de vossos meios naturais. O maná, ele era um exemplo claro de que Deus iria suprir aquilo que é o suficiente para a nossa salvação. E não tem mérito algum nosso. O que me chama bastante a atenção é que o maná, ele descia, né? Ele era concedido ao povo no raiar do dia, nas primeiras horas do dia. Isso me faz entender com a analogia da disposição das tendas em relação ao santuário, que as portas das tendas de cada israelita era voltada para o santuário, e que quando a porta, né, vamos dizer assim, era aberta da casa, o primeiro passo se dava em direção ao santuário de Deus. E o maná, ele tem que ser era a primeira coisa pela qual a pessoa, ao abrir a porta da sua tenda, ia buscar. Sim. Quem que tem que ser o primeiro na nossa vida? Olha o exemplo que Cristo estava dando para nós. Aí a gente vai entender o seguinte, quando ele diz, é o suficiente, é porque lá em Tessalonicenses vai dizer o seguinte, eu gosto muito da parte que em tudo dai graças. Mas por que em tudo dai graças? Porque lá em Romanos vai dizer, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O maná para os israelitas era um exemplo claro, primeiro, de uma salvação que viria concedida do alto e que o homem não entraria com ação alguma, não teria a não ser a sua limitação, o seu pecado, a provisão que seria eterna. É uma coisa interessante também, né, Rômulo, a gente pensar que caía o maná ali, né, para o sustento deles, e não é diferente com a gente hoje. A comida que nós temos no nosso lar hoje também é proveniente de Deus, e a gente tem que lembrar disso diariamente também, né? O próximo tema, Rômulo, eu queria começar com você. O autor fala que existem duas razões para o sábado. Quais são essas duas razões? Ele vai abordar o seguinte, em Êxodo 20, ele vai dizer que Deus ele é o Criador. O sentido de Êxodo 20 é que Deus é Criador. Em Deuteronômio, capítulo 5, ele vai falar que Deus é Salvador. Então, o sábado, ele vai trabalhar dois conceitos. Primeiro, que ele traz para os israelitas, no primeiro momento, quando a gente pega a composição das leis que é concedida a Moisés, o sentido de que eles deveriam de se lembrar. Ele fala assim, lembra? Opa, por quê? Porque lá atrás não era assim. Era diferente. A conotação do sábado para vocês é de que eu lhes dei tudo e o primeiro dia em que eu dei a vocês foi de relacionamento, comunhão comigo. O primeiro dia para Adão e Eva foi de relacionamento e comunhão com o Senhor. E por causa da presença do Eterno, por ele ser santo, o sábado se tornou santo. O sábado é santo porque Deus ele instituiu que nesse dia a presença dele se faz de maneira mais ampla, mais profunda e mais intensa. Não é o dia em si, o dia de sábado em relação aos outros dias é a mesma coisa. Agora, é o que ele representa. Sim. Ele representa
aquele que se faz presente nesse dia. Ele assumiu um compromisso com a humanidade em dizer assim: o sábado é o dia em que eu vou estar com vocês 24 horas. E vocês, por conta disso, têm que entender ou buscar entender que eu quero que vocês deixem todas as vossas outras atividades, deixem as vossas outras ocupações para me buscar em primeiro lugar. Então, o sábado teve essa conotação em Êxodo 20. O povo parou, se deparou com o deserto e falou assim: nossa, o sistema em que nós estávamos era um sistema escravagista. Então, como é que eu procedo agora? E para Deus começar a trabalhar o desentranhamento mental de escravidão, porque, imagina, foram 430 Sim. anos. E acho que todos os dias eram iguais, né? Não tinha diferenciação nos dias para eles, né? Não tinha descanso, não tinha nada, Não, né? não havia descanso. Era um dia de trabalho após o outro, Um né? dia de trabalho após o outro. E Deus, quando concede o conceito de salvação, é que era para mostrar para eles o seguinte: vocês já não estão mais sob o jugo que estavam anteriormente. E o mais interessante é que ele, quando estabelece esse conceito de salvação para eles, imagine quem vem fazendo atividades, o corpo se acostuma com aquele ritmo e agora ele olha para um lado, olha para o outro, o que fazer? Sim. Fica meio que perdido, né? Você gostaria de falar alguma coisa Sim. sobre isso, É Shinji? exatamente isso. Quando ele fala ali do relacionamento entre dos nossos antepassados de Adão e Eva ali com Deus, que era uma coisa pessoal ali, né? Estabelece que exatamente ali naquele sábado é o memorial da criação, né? Então, quer dizer, de Deus, ali está determinado como Deus criador, né? Então o sábado determina ali que Deus é criador. E com relação a Deus redentor, que é a questão da história do povo hebreu, da libertação, justamente isso, de lembrá-los que, olha, eu os retirei da casa da servidão, né? E estou dando uma liberdade para você, mas o mais importante, isso apontava Deus Redentor lá na cruz, lá quando Jesus viria e libertaria nós de todos os pecados e nos daria a condição de ter a vida eterna. O próximo tópico aqui, Shinji, ele fala assim sobre um dia de igualdade, porque quando a gente vai ler lá sobre os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, o sábado ele é muito específico, né, para todas as classes de pessoas, e Deus fez questão disso, né? Interessante aqui, o sábado foi feito para todos. Sim. Sem acepção de pessoas. Deus é um Deus justo, né? Ele trata todos igualmente, né? Não só para o povo judeu. O sábado foi feito para todos. Então, assim, o interessante é que o sábado beneficiava, na época, a todos, mas principalmente começava lá de baixo, da classe mais baixa, que é o que mais sofria. Sim. Que eram os servos, os escravos, os animais que trabalhavam Sim. constantemente, arduamente. E isso os beneficiava bastante. E por conseguinte, esse benefício ele subia para a classe mais alta da pirâmide também. E o que existe no mundo nosso secular e normal é que sempre as coisas que tendem a beneficiar sempre são os mais poderosos, né? Exatamente. E Deus é tão justo que ele se preocupa com a classe mais baixa, né? E uma outra coisa, não importa a religião, não importa que tipo de pessoa é para todos, né? Então Deus não faz acepção de pessoas. Eu acho interessante quando Deus, ele cita assim, né, que falando assim, não adianta você seguir o sábado e deixar um servo no teu lugar, Sim. né? Também você não vai estar seguindo o sábado. Sim, você é um empresário, dessa maneira, né? Exatamente. Você é um empresário, você deixa de trabalhar, mas seu funcionário vai trabalhar. Exatamente. Ou o estrangeiro, né, como diz Sim. a Bíblia, né? A visita na sua casa, não, de forma nenhuma. Sim. A todos, né? Sem todos, exceção. né? Eu queria pegar o gancho, eu queria fazer uma leitura que está em Êxodo 15, 26. Me permitam assim: se ouvires atento a voz de Yahvé ou de Jeová teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Jeová, aquele que te restaura. Essa é uma versão que está em King James atualizado. Sim. Mas por que eu peguei esse ponto? Porque a gente está falando que o sábado ele é um dia de igualdade. De nós três, eu tenho melhor condição de falar porque eu já pertenci a outras denominações religiosas e o conceito que nós temos do sábado é um conceito totalmente diferente. A nossa percepção, a nossa visão assembleiana, presbiteriana, eu não estou falando porque eu fui pastor dessas instituições. Então eu digo assim, quando a gente está do lado de cá e a gente olha e fala assim, nossa, eles são legalistas, estão submissos a um dia específico para adorar a Deus, são escravos da lei.
Mas quando eu aprendi o que significava o sábado, eu falei, meu Deus, eu é que era escravo dos outros dias. A minha ideia mudou. Eu falei assim, Deus, peraí, eu estava completamente equivocado na minha percepção. Porque as justificativas que a gente dá é muito simples. Não, eu gosto da Bíblia, eu gosto de estudar com os irmãos, mas quando chega nesse negócio do sábado, eu não aceito porque foi dado para os judeus. O interessante é que a lei, ela só é estabelecida em Êxodo 20, referente ao sábado. E Deus manda em Êxodo 15 dizer que havia um princípio de observância dos mandamentos, da lei e dos estatutos do Senhor. E que por decorrência dessa obediência, Deus providenciaria um bloqueio ou uma proteção em relação ao povo dele. E a questão de ser um dia de igualdade para todos nós, alguém me perguntou, tá, Rômulo, hoje eu tenho amigos que são pastores dessas denominações, eles olham para mim e dizem assim, Rômulo, só me diga uma coisa, me responda uma coisa, se todo mundo guardasse o sábado, se cumpriria Êxodo 15, 26? Se todas as pessoas do planeta Terra observassem Êxodo 15, 26, nós seríamos um povo saudável, um povo abençoado de uma maneira ampla. Mas por questões que nós tratamos ideológicas, né, e a gente nunca gosta de perder, temos isso conosco, Sim. eu vou me manter na minha opinião, na minha verdade, porque eu não quero perder para você. Esse é o conceito que na verdade nós temos. Aí esses amigos me perguntam, Rolo, mas todo mundo, se os médicos guardassem o sábado? Eu falei, puxa, seria muito bacana, porque aí todas as pessoas teriam que exercer uma fé sobrenatural no Deus de milagre. Tu tá doido? Eu falei, não, eu não estou doido. O conceito do sábado, na verdade, foi justamente esse. Foi de que nós dependêssemos única e exclusivamente do nosso Deus Criador. Porque quando você se lança nos braços do Criador, efetivamente você deleita nele e ele satisfaz o desejo do teu coração. Desde que o desejo do teu coração não te distancie da presença dele. Sim. Tudo aquilo que me traz para próximo dele, que é o desejo do meu coração, ele me concede. Mas aquilo que me promove o afastamento, ele não é que ele não queira me dar. Ele simplesmente vai conversando conosco com uma coisa chamada paciência. Aí ele vai, calma, filho, que você ainda não entendeu. Não chegou lá. Não escravizar você na lei, mas você fazê-la por amor e acreditar e ter fé que isso vai acontecer. Exatamente. Isso. Ô Rômulo, já que você falou até na questão dos médicos e tudo, aqui fala que Jesus fez muitas curas no sábado, né? Foi. Aqui é um ponto que eu gostaria de pedir licença a todos, a você que está participando, e eu gostaria de bater num pontinho que para mim tem sido, nos últimos dias, algo que tem realmente me incomodado. Porque quando a gente pega o verso áureo, Jesus está falando para uma nação e mais especificamente para líderes que sabiam que deveriam de ser aplicado no sábado. Hoje, nós não estamos distante desse povo com o qual Jesus falou acerca do sábado. Sabe por quê? Porque o que é o sábado para mim, o que é o sábado para você? Na cabeça daquelas pessoas era o dia de não posso nada. Mas para nós tem se tornado o dia do eu devo tudo. Porque nós estamos nos programando, aqui é algo que Deus quer advertir a mim, a você, que talvez está nesse ritmo e não se deu conta, de que nós estamos programando aquilo que deve de ser feito nos 6 dias da semana e lançando sobre o 7º dia. As curas de Jesus no sábado não eram regras, eram exceções. Sim. Jesus, ele chegava para as pessoas e dizia assim, vocês dizem que não pode nada no sábado e não pode nem curar. Jesus disse, não. No sábado também é lícito curar, fazer o bem. É lícito, mas não é uma regra, deve de fazer o bem. E nós estamos acumulando os nossos irmãos com ocupações, vamos dizer assim, ocupações na igreja em relação ao sábado. Tem que fazer o bem no sábado, tem que fazer projetos no sábado. Não está isso fundamentado na Bíblia, não tem preceito isso na Bíblia. Ao invés de estarmos criando pessoas que entendam que o sentido do sábado é eu poder desfrutar da minha comunhão com a minha esposa, com os meus filhos. Por quê? Porque essa foi a primeira instituição de Deus, é a família. E se eu acumulo atividades excessivas no sábado, eu quebro o sábado e não me torno distante. Aí eu falo assim, Rômulo, mas você está observando o sábado? Não, eu não estou observando o sábado porque não tem esse preceito no sábado. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos hoje um grupo de pessoas que nos observa. Paulo diz assim, olha, não existe carta melhor do que a da sua vida.
As pessoas vão ver o evangelho através do seu comportamento. E como eu declaro que é o sábado para as outras pessoas? Se as atividades da igreja ocupam o primeiro lugar em detrimento à minha família, eu já fugi do princípio bíblico. Com certeza. Então, quando diz assim, um dia de cura, eu coloquei assim, será que realmente é um dia de cura como Deus projetou para nós? Eu acredito assim, ó, que são as emergências, né? Então, por exemplo, se uma pessoa realmente precisa de um cuidado médico e aquilo vai fazer, ela vai ter que sofrer mais algumas horas porque não chegou ainda o pôr do sol, a gente também não pode ser incoerente a esse ponto, né? O que você tem para falar sobre isso, Sem dúvida. Xixi? Eu acho que assim, a gente sabe que o princípio do sábado é de adoração, de estar com Deus, que nós estamos conectados e renovados espiritualmente, mas é um dia em que as pessoas têm necessidades. Sim. Existem essas coisas emergenciais. As coisas que podem ser programadas, obviamente, né? Não há necessidade de você deixar de usufruir do sábado, né? De uma maneira gostosa, de poder ir à igreja, receber o alimento espiritual, que é muito importante para cada um de nós. Porém, mas se as pessoas estão passando por uma necessidade, alguém que está do seu lado, como você falou, né? E que não pode esperar amanhã, é lícito fazer o bem no sábado, está na Bíblia, né? E Deus se agrada disso, né? Agora, tudo com equilíbrio. Você não pode, né? É aquilo que o Rômulo falou, abandonar a sua família para fazer as coisas que você acha que você deve fazer, para contribuir, e também passar todo o sábado fazendo assistencialismo. Talvez não seja isso que Deus queira, né? Eu acho que tudo com equilíbrio, né? E não esquecendo que você precisa se nutrir espiritualmente para que você possa continuar crescendo, né? Estando próximo com Deus. O Xingi, o último tema aqui que o autor ele aborda, ele fala sobre o descanso sabático até para a terra, né? Então, você vê, Deus ele instituiu algumas observações e deu sugestões para que a gente possa seguir nossa vida em todos os aspectos, na saúde, no trabalho, na igreja, enfim, em vários aspectos. E alguns desses exemplos foi o que ele fez com relação ao povo, quando o povo plantava durante 6 anos, né? E ele disse para o povo, olha, no 7º ano, deixa a terra descansar. Por quê? Porque você produzir todos, eu não sou da área, mas eu acho que a terra ela se desgasta e acaba não produzindo nos próximos anos a quantidade de alimento necessário, né? Então, Deus falou, olha, você trabalha 6 anos na terra e durante esse 1 ano, você deixa a terra sem produzir. Será que isso é praticado em alguns lugares hoje Não sei, em dia? sinceramente não sei. Mas é uma demonstração grande de fé, assim como foi o maná. É verdade. No tempo dos hebreus, né? Então ele diz assim, ó, nesse ano, você não vai colher a vinha, você não vai colher nada. Deixa a terra descansar, mas aquilo que dela der, por si própria, esse você pode recolher. Para o sustento do teu servo, de você mesmo. Mas o que ele dava durante os outros 6 anos, ou no ano anterior ao 7º ano, era suficiente para que sustentasse a família. Então Deus não deixa desamparado, né? E o que nós, seres humanos, muitas vezes a gente coloca em dúvida, né? E é isso que Deus não quer. Ele quer que a gente entregue nas mãos dele. Assim como existia aquela série de 7 anos, 7 séries de 7 anos, né? E que no ano 49º, né? Que era o 50º ano, a terra voltava para o seu antigo dono. E também, uma coisa interessante que eu queria citar, é que nesse 7º ano, dos 6 anos, as dívidas também eram perdoadas. Das pessoas que tinham dívida, acumulavam dívidas na época, acabavam sendo escravos do seu credor, né? E nesse 7º ano elas eram quitadas. Tinha algumas pessoas até que se davam como escravos para poder pagar a dívida, né? Mas muitas vezes aí você fala, mas e cadê a justiça disso? A pessoa deveu e no final acabou não pagando, né? Quer dizer, o credor tomou prejuízo. Mas não, isso Deus fez para demonstrar que além de você se preocupar consigo, se preocupe com o outro também. Sim. E Deus não deixava faltar para aquele que era credor. Entendi. Ele não tomava prejuízo. Entendi. Então, é uma demonstração de fé que a gente tem que instituir na nossa vida. É difícil. Às vezes a gente acorda, a gente pede a orientação de Deus, ora. Só que você já vai querer fazer do seu jeito. E a primeira dificuldade que você encontra
você tenta resolver e depois você vai esquecer de lembrar de Deus, né? Ou assim, resolve sem perguntar para Deus se é para fazer daquele então, jeito mesmo. Isso é um exemplo de demonstração de fé. Sim, também. Exatamente. Para terminar, Rômulo, eu gostaria que você falasse para as pessoas que nos assistem o que mais chamou a atenção nessa lição especificamente para você. Eu estava aqui pensando e é difícil você fazer um apontamento específico, porque toda a lição em si, ela é muito elucidativa, ela esclarece muito, Sim. Ela é muito norteadora, ela diz como deve ser. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Porque eu penso no sábado como uma porta. E sabe quem eu vejo na porta? O Eterno. Sabe como é que eu visualizo a chegada do sábado? É assim, eu imagino Jesus vestido com a sua melhor veste na porta do sétimo dia, do início do sétimo dia. E ele olhando para mim e dizendo assim, filho, que bom, eu esperei por este momento, por estas horas em que nós vamos estar juntos. E isso é apenas um lampejo daquilo que viveremos na eternidade. E tudo o que acontece para mim dentro desse período é apenas uma sombra daquilo que, com certeza, se nós formos fiéis ao Criador, viveremos com Ele eternamente, dia após dia. Então, para mim, o sábado é a recepção que o Senhor Criador me faz para me convidar a experimentar, ainda que com todas as ações ruins que sofremos, a experiência daquilo que será no céu. Uma vida sem escravidão, uma vida de igualdade plena, onde eu não serei diferente do Shinji em nada, ele diferente de mim em nada, e vamos olhar para as outras pessoas e viveremos a verdadeira união que o Pai tem com o Filho, que o Filho tem com o Espírito Santo e que o Espírito Santo tem com o Pai. Amém. E para você, Shinji? Eu escutei o Rômulo falando e vi que ele se emocionou e justamente é isso mesmo. É maravilhoso a gente ter essa percepção de que é um convite maravilhoso de Deus estar conosco. E isso, só para finalizar, me veio à mente a vontade que dá na gente mais ainda de não perder essa oportunidade de um dia estarmos no céu, nos céus, e podemos desfrutar todos os sábados na presença do Senhor, pessoalmente com Ele. Amém. Eu gostaria aqui, de deixar com você uma pergunta de reflexão que me chamou muito a atenção aqui na lição, e a gente vai acabar com essa reflexão, que está bem no finalzinho da parte de quinta-feira. Diz o seguinte: que diferença a guarda do sábado deve fazer para os outros 6 dias da semana? Afinal, se alguém é ganancioso, egoísta e insensível de domingo a sexta-feira, é possível ser diferente no sábado? O que precisamos mudar para que a nossa semana seja mais parecida com o espírito do sábado? Então, que essa seja a reflexão para cada um de nós. Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição. É um estudo que a gente poderia passar o trimestre inteiro conversando, né? Mas eu agradeço muito. Eu vou pedir então que o Shinji faça uma oração para que a gente termine o nosso estudo. Querido Jesus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pelos ensinamentos que o Senhor tem mostrado para nós. E quão maravilhosa foi essa lição, Senhor, com relação ao dia santo que o Senhor deixou para cada um de nós. Que nós possamos entender a cada dia o propósito desse dia, a finalidade, que é estarmos contigo, interligados contigo, mas também proporcionar o amor e compartilhar com os outros. Amém. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos muito a tua companhia no estudo dessa lição. Só lembrando que você pode acompanhar a nossa lição ao vivo todos os sábados a partir das 10 horas da manhã e em seguida também o nosso culto divino. E aos domingos e quartas-feiras o nosso culto a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.